Vamos então à palavra? Vocês estão aí? Vamos lá então. Livro de Judas. Capítulo, só tem um capítulo. Livro de Judas. No finalzinho da Bíblia, o penúltimo livro. Grudado com Apocalipse fica Judas. Do verso 1 até o verso 7. Judas, de capítulo 1, versos 1 até 7. É o Alex que está aí no som? Você me ajuda aqui um pouquinho? Põe um pouco mais de potência na voz. Graças a Deus. Vamos lá então, gente. 1, 2, 3. Amém? Podemos assentar. No colégio de apóstolos, que tinha 12 pessoas, haviam duas dessas pessoas com o nome de Judas. Uma era o Judas Iscariotes, que veio a trair Jesus, e outro era este Judas aí, irmão do Tiago. Este nosso irmão fala de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o nosso assunto de hoje vai ser este. Amém? Amém? Amém. Diga aí, culto de doutrina. É lugar de quê, gente? Então vamos pensar. Um outro irmão nosso chamado Paulo, que foi convertido a Cristo posteriormente, depois de Judas, ele falou deste mesmo assunto quando orientava um dos obreiros auxiliares, que era Timóteo. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 18, ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Milites por ela boa
milícia. E ele diz que a gente deve conservar o mistério da fé numa pura consciência. Por quê? Porque algumas pessoas, rejeitando isto, naufragaram na fé. Naufragaram na fé. Então, o ponto é: precisamos batalhar pela fé. Todos nós. Entenderam bem? Entenderam bem? Okay. A fé deve ser conservada numa boa consciência. Consciência de que se está fazendo a coisa certa do jeito certo. Não basta fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Vocês já ouviram falar de uma divindade que invadiu Israel por mãos de Jezabel, chamada Baal? Baal tomou conta do estado e se tornou um problema grave para a nação de Israel. Tiveram lá diversas situações, entre as quais tem a do Elias, lá no Monte Carmelo, a mortandade de 450 profetas de Baal. Mas ainda assim, continuou aquele movimento religioso que trazia prejuízos muito grandes para Israel. Quando Deus chamou Elias na caverna, Deus deu para ele 3 ordens. Primeira ordem: ungir Jeú, rei de Israel. Segunda ordem: ungir Azael, rei da Síria. Terceira ordem: preparar Eliseu para ser profeta no lugar dele. Eram 3 coisas. A primeira que ele fez foi chamar o Eliseu. A segunda foi ungir Azael, rei da Síria. Mas a terceira ele não fez. Não fez. Aí veio o tempo de Eliseu. Eliseu tinha lá uma escola de profetas, uma escola de teologia lá, onde ele pegou uns alunos da escola e mandou ungir Jeú, rei de Israel. E o rapaz foi com uma ordem de Eliseu: chama ele num quarto separado, derrama o óleo sobre a cabeça dele, fala a palavra tal, tal e tal, depois você sai, fecha a porta e rapa fora, senão vão te matar. E assim o rapaz fez. Desta forma, Jeú se tornou rei de Israel. Jeú um dia resolveu exterminar Baal de Israel. Então ele convocou uma assembleia geral, colocou dentro do templo de Baal todo o sacerdócio de Baal, todo o ministério do Baal, todo mundo que servia a Baal, chamou os homens da guarda pessoal dele, mandou fechar as portas, colocou em pontos estratégicos, e disse: quando eu der uma ordem, vocês vão matar todos os sacerdotes de Baal, todos, não é para escapar nenhum. Se algum escapar, a vida de você será pela vida dele. Ou seja, se você deixar alguém escapar, quem morre é você. Então eles entraram, e Jeú preparou, volta meu filho, isso, o Jeú preparou da parte de fora 80 homens, deu essa ordem que eu acabei de dizer. 25:
acabando de fazer o holocausto, o Jeú disse para a turma que eles não deixassem escapar nenhum. E aí mataram todo mundo. Verso 26. Tiraram as estátuas da casa de Baal, queimaram todas. 27. Quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal, fizeram dela latrina. Latrina, todo mundo sabe o que é? Latrina é o vaso do banheiro. Isso aí. Até o dia de hoje. Leia essa frase. Então, quem acabou com Baal de Israel não foi o profeta Elias. Não foi. Foi este homem aí, Jeú. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Mas, veja o próximo. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: você fez isso errado, tem a sua consequência aí, pronto. O que eu estou querendo dizer? No próximo bloco de informações de Jeú, está escrito que ele fez o que era certo, exterminou Baal, do jeito errado. Entenderam bem? Então olha para o colega e diga: não basta fazer o que é certo, tem que fazer o que é certo do jeito certo. Entenderam? Se o coração não estiver inteiro servindo ao Senhor, tudo o que se fizer não será adequado. Porque não basta fazer o que é certo, tem que fazer o que é certo do jeito certo. Entenderam bem? Ok. A fé, irmãos, deve ser conservada numa boa consciência de que se está fazendo o que é certo do jeito certo. Ok? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos o capítulo 1, agora vamos ler o capítulo 3, versos 8 e 10, 8 até 10. Da mesma sorte os diáconos, da turma do corpo diaconal, sejam honestos, não sejam fofoqueiros, língua dobre, não sejam dados a muito vinho, não fiquem muito amigos da cachaça, não fiquem cobiçando as coisas. Próximo. Guardem o mistério da fé em uma pura consciência. Consciência pura de que se faz o que é certo do jeito certo. Ok? Verso 10. E também estes sejam primeiro provados, e depois que forem provados, sirvam, se forem irrepreensíveis. Ok? O colégio apostólico, dos 11 que sobraram, escolheram Matias para se tornar apóstolo no lugar de Judas, do outro Judas. Mas o trabalho era muito, tinha muito serviço, e eles não davam conta de se prepararem para ensinar o povo a palavra de Deus, e nem tinham tempo de orar. Então eles decidiram instituir o diaconato da igreja. E na hora de instituir o diaconato da igreja, eles disseram: vocês cuidam desta parte aí, para que a gente aqui do ministério se dedique mais a duas coisas. Quais eram? Oração e o ministério da palavra. Obreiros precisam guardar isto. Pastor precisa viver em oração.
E não é só viver em oração, é também se dedicando à palavra. Só que na hora de chamar os irmãos para serem diáconos, qual era a proposta? Vai lá no livro de Atos. Que tipo de gente que tinha que ser? Livro de Atos, capítulo 6, verso 2. Eles convocaram a multidão e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolham aí entre vocês 7 pessoas. 7 pessoas. Verso 3. Primeira coisa, tem que ter boa, não pode ser uma pessoa que dá mau testemunho, ok? Tem que ser alguém de boa reputação. Segunda coisa, tem que ser cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, tem que ser cheio de sabedoria. Então vamos lá: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Por que isto? Porque senão alguém do ministério, no lugar de servir a Deus, passa a se tornar um empecilho na obra de Deus em razão do seu mau testemunho. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Há seres humanos que são problemáticos, e onde tem gente, bastante provavelmente terá também problema, não é? Sim ou não? Será que todo mundo gosta da mesma cor? Por exemplo, o pastor diz assim: vamos pintar a igreja, vamos fazer uma votação. Quantas cores devem aparecer? O problema é que alguns vão ficar murmurando porque o pastor deu mais atenção para a proposta do irmão tal do que para a proposta dele. Numa casa, numa família, tem gente que gosta muito de macarrão. Eu sou um deles. Só que entre os que gostam de macarrão, tem o grupo que gosta de macarrão com molho de queijo, tem outro que gosta de macarrão com molho de tomate, e tem outro que gosta de macarrão, alho e óleo. E aí, vamos fazer macarrão? Vamos, mas na hora de qual macarrão? Problema de novo. Então a turma que é inteligente cede um dia para ganhar no outro dia. Não é assim? Não é assim numa família? Uns gostam de carne cozida com batata, como é o meu caso. Outros gostam de bife frito. Então, vamos fazer carne? Todo mundo, vamos fazer carne. Como? Não, eu quero carne com batata. Não, eu quero bife. Não, eu quero churrasco. Onde tem gente, sempre vai ter alguma coisa para a gente discutir. E a inteligência nos faz ceder um pouco aqui para ganhar um pouco ali. Não é assim? Diga aí, uma boa noite sempre começa com uma boa manhã. Bom dia, como vai? Tudo bem? Dormiu bem? Quer um cafezinho? A somatória de bons gestos fazem que sua noite seja melhor do que se for na truculência. Não é assim? Onde tem gente, tem diversidade de opiniões e, portanto,
existe a possibilidade de algumas arestas se ajustarem, não é assim? Agora vejam, na igreja é a mesma coisa. Na igreja, se a gente vai fazer votação para ver o uniforme do grupo das mulheres, vocês já sabem como funciona. Aí alguém diz assim: não, a gente tem que ter vestido verde com bolinha azul. Aí o outro diz: não, tem que ser vestido azul com bolinha verde. Irmão do céu, isso gera um problema doido, não é assim? Onde tem gente, tem essas coisas. Então, quando alguém diz assim: ali é uma igreja perfeita, pior é aquelas pessoas que dizem: não, eu não vou na igreja porque ainda não achei uma igreja perfeita. Nem vai achar. E se um dia você achar, não entre, senão você que vai estragar ela. Porque as pessoas têm as suas dificuldades. Tem gente que acordou bem, tem gente que não acordou tão bem. E quando as pessoas acordam mal, dá rolo. Lá na Babilônia, o rei acordou mal e mandou matar os sábios todos, porque de noite ele teve um sonho que ninguém interpretava, ficou de mau humor. E quando a gente tem insônia, é mau humor. Então, às vezes a pessoa teve um problema no trânsito, às vezes tem um problema no trabalho, às vezes tem uma dificuldade em alguma área da história, e lá um momento falou que não devia do jeito errado. Isto gera dificuldades, não é? Então, onde tem seres humanos, tem problemas. Mas onde existe fé, a fé supera esses problemas. Por isso nós devemos batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Vai lá na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. 1 de João 5, 4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, como a gente já viu, a igreja tem se deparado ao longo dos anos, desde o princípio, com situações desafiadoras, situações que requerem fé para romper com as astutas ciladas do diabo. Vocês se lembram que no livro de Efésios é colocada lá uma armadura, né? Entre os elementos da armadura tem um escudo, que é o escudo da fé. Por que o escudo da fé está lá? Qual é a utilidade do escudo da fé? O que esse escudo da fé faz? Qual é a razão dele estar lá? Por que ele existe lá? Leia: com o qual podereis apagar todos os dardos do mal. O que é dardo inflamado do maligno? Tiago responde. Tiago disse que a língua é um membro pequeno do corpo, mas inflama toda a natureza, e por sua vez ela é inflamada pelo diabo, pelo inferno. Olha lá: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como
Vamos ler para cá aqui. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O escudo da fé nos faz apagar isso. Olha para o colega e entendeu? Então, quando alguém falou alguma bobagem de você, ao invés de você ficar com mimimi, falaram de mim, pastor, não volto mais ali, pelo escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Você não se permite atingir por aquilo que alguém fala. Diga, alguém falou. Faz assim, ó. Falou. Nós não podemos deixar isso nos atingir. E para a gente não deixar isso nos atingir, Deus nos deu um escudo da fé, com o qual a gente apaga os dardos inflamados do maligno. Língua peçonhenta que fala o que não presta. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Então veja, desde os tempos de Judas, desde os tempos de Paulo, desde os tempos de Pedro, desde os tempos de João, já havia a necessidade de advertência quanto aos problemas que surgem, e também sobre a necessidade da fé para superar isso. Agora imagina hoje, se naquele tempo já tinha isso, porque no nosso tempo estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de apostasia. O que é apostasia? É virar as costas para Deus, é um dia ter abraçado a fé e depois dizer que aquela fé não presta mais. Isso é apostasia. A gente já foi informado, a gente já foi advertido pelo Espírito Santo sobre o final, sobre o fim de quem apostata da fé. Vai lá no livro de Salmos, Salmo 73, eu acho que é verso 25, 26, 27, por ali. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Então veja, o Espírito Santo vem advertindo para a gente manter firme na fé, se manter firme na fé, e batalhar, como disse Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, se esforce para se manter na fé. Ok? Ok, gente? Jeremias capítulo 2, verso 19, Jeremias 2, 19, diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê. Jesus, depois que eu passei dos 18, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Então, apostatar-se é um problema grave. E o Espírito Santo também falou da mesma coisa através do ministério de Ezequiel, outro profeta. Está no capítulo 23 de Ezequiel, que a gente não tem tempo hoje. Agora, a apostasia é o abandono da fé. Diga aí, a apostasia é o abandono da fé. É o virar as costas para Deus.
né? Um dia abraçou a fé e de repente diz: não quero mais essa fé, e vira as costas. Isso é apostasia, ok? Agora, ainda que a gente saiba disto, a gente precisa lembrar também que nestes últimos tempos em que estamos, a apostasia é mais acentuada do que neste tempo que esse texto foi escrito. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 até 3: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, leiam, gente, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E como é que eles vão se apostatar da fé? Vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Às vezes as pessoas falam em nome de Deus, em nome de Jesus, tem uma simpatia, tem uma eloquência, mas na verdade estão servindo a Satanás, aos demônios, e enganando as pessoas. E ao enganarem as pessoas, faz que essas pessoas se desviem tanto quanto eles próprios estão desviados. Entenderam bem? Sim ou não? Olha para o colega e faz assim para ele, ó: fica esperto, cuidado com o que você fica ouvindo, vendo, assistindo, de gente que é famosa ou que já foi famosa. Veja o verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E eles falam mentiras porque a mente deles foi cauterizada. Todo mundo sabe como nasce uma pérola. Eu falo disso aqui há 20 e poucos anos. A pérola é produzida por um molusco que fica dentro de uma caixinha que a gente chama de concha. Ele não tem pé, então, para se alimentar, aquele molusco abre e fecha aquela concha, colocando-se nas correntes das águas, onde passam ali micro-organismos que a ciência chama de plâncton. Ele come aquilo e se alimenta daquilo. Uma vez ou outra, no meio daquela comida, vem um grão de areia, machuca o organismo daquele molusco. Ele então secreta uma resina e vai cobrindo aquilo até que aquilo não incomode mais, até que aquilo pare de doer. Quando aquilo parou de doer, está lisinho, bonitinho, e a gente chama de pérola. A pérola é um corpo estranho que aquele molusco, para evitar que aquilo o machucasse, adaptou para viver dentro dele. O pecado é a mesma coisa, igualzinho. O pecado é um problema, então o Espírito Santo diz: errou, se corrige, se arrepende, conserta, ajusta, apruma, faz direito. Mas isso incomoda, e vai incomodando. Então a gente vai acostumando com o pecado. Por isso a Bíblia diz, por meio de Isaías: ai daqueles que chamam de bem o mal e que chamam de mal o bem. Ai daqueles que dão um colorido bonito para o pecado e diz: não tem nada a ver. Entende? Ainda que alguém diga não tem nada a ver, continua pecado. E ainda que seja envolvido numa coisa bonita para ficar colorido, brilhante, continua pecado do mesmo jeito. Entenderam bem? E o pecado a gente não pode ter como estimação. Tem gente que tem pecado de estimação. E os pecados de estimação são um problema, porque quando alguém mexe no pecado de estimação, dá um rolo, não é?
Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, só falta mudar o nome para Gabriela. Por quê? Porque gostou do pecado. E a gente não pode gostar do pecado. O pecado fere a Deus. E deveria ferir a gente também. Entenderam bem, gente? Veja o verso 3. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3. A mente está cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Tem certas coisas que Deus criou para a gente fiel. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. No outro dia eu falo desse assunto, especialmente para casais. Nós estamos num tempo em que o pecado deste mundo está muito aberto. A família tem sido relativizada. A mentira do diabo tem deixado as pessoas cegas. O Deus do século tem cegado as pessoas. E essas pessoas vão perdendo as suas identidades pessoais, assumindo identidade dada pela propaganda de Satanás. Jesus Cristo, irmãos, está voltando. Então nós precisamos ficar firmes na fé. Por isso Judas diz: foi necessário escrever a vocês e exortar a vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos num tempo muito complicado. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, veja como ele coloca: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Cuidado, para você não ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina. O sujeito nasceu há 10 anos na fé e acha que 2000 anos de fé está tudo errado, que só ele está certo. E tem gente que vai atrás de um sujeito desse. E nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Epístola é carta que receberam de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma engane vocês, porque não será assim até que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E tem um punhado de gente aí que acha que é vice-deus já, e só está esperando a vaga para assumir o lugar de Deus. Nós estamos ou não estamos vivendo no tempo em que se proíbe falar de Deus nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio e nas universidades? Estamos ou não estamos? É fato ou não é fato que os tribunais, as varas de justiça, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, já têm propostas às multidões de se proibir de falar: abrimos a sessão em nome de Deus. Muitas delas já se proíbe símbolos da fé cristã. Estamos no tempo da apostasia. É o tempo do fim, um tempo marcado por esta apostasia crescente, um tempo que tem pessoas que são ateus com milhares de seguidores cristãos. Um dos maiores sinais da volta de Cristo
Não é o terremoto ou a peste, não, é a apostasia. E por esta razão, Jesus nos orienta pelas Escrituras que a gente deve manter a firmeza na fé. Diga aí, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é possível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não dá para agradar a Deus sem fé. E apostatar-se da fé é virar as costas para a fé. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36, acho que é 39 por aí, porque necessitais de paciência. Olha para o colega e diga, paciência. Aliás, olha para o colega e diga, tenha paciência, irmão. Paciência para quê? Depois de você fazer a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa de Deus. Então, a promessa vem depois de você fazer a vontade de Deus. Mas você precisa ter paciência. Veja o verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Não vai demorar não. Verso 38. Mas o justo, e se ele recuar? Então olha para o colega e diga, se a gente recuar, a alma de Deus não tem prazer na gente. Veja o verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Olha para o colega e diga, a gente não é daqueles que se desvia, não. A gente é daqueles que mantém a fé. Mantém a fé para a conservação da alma. Quando o apóstolo Judas se refere à fé que foi dada aos santos, está a dizer de um conjunto doutrinário fundamental que a gente deve guardar e pelejar por eles. Atos capítulo 2, verso 42 diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o fundamento sólido é a doutrina dos apóstolos. Mas a doutrina dos apóstolos também se fundamenta, se estriba naquilo que foi dito pelos profetas e foram repetidos por Jesus. Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é só dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós somos todos convidados a pelejar pela fé, o que inclui o uso prático da fé no dia a dia, como também o trabalho de proclamação da salvação, que vem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um hino na harpa, acho que é o 108, acho que é, diz assim: por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer,
confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Olha este agora. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ó combatei, o evangelho anunciai. A Escritura nos diz assim: o caminho, a luz verás. Forte. Nós somos então exortados a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A salvação, irmãos, começa no coração, com o novo nascimento. Mas aí ela se distribui para todo o ser: espírito, alma e corpo. Tem um hino na harpa, eu acho que é o número 5. Não tenho certeza. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Cante forte. Oh, desce fogo santo do céu e do céu. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Bem forte. Corpo, alma e espírito, tudo. Então, irmãos, nós precisamos batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Eu já disse aos irmãos que quem domina a fala, domina o pensamento. Então, quando alguém na sociedade começa a mudar a forma de se dirigir a alguma coisa, quando ele consegue dominar a fala das pessoas, ele consegue dominar o pensamento das pessoas.
Nos nossos dias tem um punhado de gente que já está trocando a língua portuguesa para adaptar ao pecado. E se ele conseguir dominar a língua, ele vai dominar o pensamento. Então nós temos que batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos, ou seja, pode funcionar para quem quiser, para mim não. Até por uma questão de inteligência e de lealdade à nossa língua, a língua pátria. Todos é todos, não é todes. Só para dar um exemplo. Nós precisamos batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Ou seja, nós não podemos aceitar esse monte de porcaria que querem enfiar a goela abaixo. Entendem? Então, irmãos, e isso a gente não faz com revolução, a gente faz mantendo a fé. Mantendo a fé. O salvo não é mundano. O salvo não está sujeito ao modo do mundo, nem no modo de vestir, nem no modo de falar, nem no modo de se comportar nos negócios. Por quê? Porque ele foi liberto pelo sangue de Jesus. A gente precisa tomar cuidado com os neologismos que vêm sendo pregados sob os auspícios de pessoas que servem ao diabo, que buscam aprisionar mentes cauterizadas pela propaganda de mentira de Satanás. E assim é que segue a advertência do Espírito Santo: exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A gente tem que se manter firme na fé. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 16, está escrito assim, Filipenses 2, 12 a 16: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, leia lá aquela palavra, operai a vossa salvação. Ou seja, a gente tem que trabalhar com a nossa salvação, operar a salvação, com temor e com tremor, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, façam todas as coisas sem murmurar, sem contender, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandecem como astros no mundo. Você não é do mundo. Veja o verso 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ou seja, irmãos, mantenham-se seguros na fé, não se deixem dominar pelas mentiras de Satanás. Nós não somos deste mundo. Quem falou isso? Jesus. João capítulo 17, versos 14, 15, 16, acho que 17. Jesus disse: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, o que eu peço é que o Senhor os livre do mal. De novo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Levanta a mão aí se você tiver coragem e diga: eu não sou do mundo não. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo.
Volta no verso 15. 14. Isto. Eu dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 15. Não peço que tire do mundo, que livre do mal. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ponto. A palavra é a verdade. Então nós precisamos, irmãos, ter em mente que a gente deve resplandecer neste mundo como astros de Deus, porque o mundo está em trevas. Por isso Jesus diz: vocês são o quê? A luz do mundo. Ele não diz que você tem que ser a luz do mundo, ele diz que você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele não diz vocês têm que ser a luz do mundo, ele diz vocês são a luz do mundo. Aí ele diz assim: não se pega uma luz e coloca embaixo da mesa, a gente coloca ela no velador para ela iluminar. Então, ao invés de você ficar escondidinho, seja a luz de Deus no seu comportamento, no seu jeito de ser, na sua educação, nos seus negócios, na sua fala, no seu trabalho. Seja a luz de Deus. Você tem que resplandecer neste mundo. Nós não somos cidadãos do mundo como querem pregar, cidadãos globais. Cuidado com a propaganda do inimigo. O inimigo incita você a lutar para que você seja aceito pelo sistema do mundo. Mas você não tem que procurar agradar o mundo. Jesus disse isso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, nós fomos feitos cidadãos do céu. Diga: se eu não sou do mundo, sou da onde mesmo? Efésios capítulo 2, verso 18 ou 19. Por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E o convite a gente pelejar pela fé que um dia foi entregue aos santos, é justamente visando a nossa entrada nesse reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos feitos cidadãos de lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, desprezam as dominações, são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não se tornar igual gente do mundo, porque a gente não é do mundo. Mesmo livro, agora capítulo 1, verso 10. Portanto, meus irmãos, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação, também firme a vossa eleição. Porque se você fizer isso, você não vai tropeçar. Verso 11. Porque desse jeito vos será amplamente concedida o quê? Entrada no reino. A gente não é do mundo, a gente vai para o reino. E para entrar no reino, tem jeito. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Então, esse reino do qual a gente faz parte, não é um reino efêmero, não é um reino passageiro, como o mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, não sei se é verso 14, 1 de João 2,14.
Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem amem as coisas que tem no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está dentro. Verso 16: porque tudo que está no mundo, que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, e junto com o mundo passa a concupiscência do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, permanece para sempre num reino que vai permanecer para sempre. Salmo 145, eu acho, não lembro o verso, diz que o reino é um reino eterno. Acho que é verso 9, não tenho certeza. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Verso 13: teu reino é um reino eterno, e é desse reino que a gente é. Então, há uma profecia que vai se cumprir muito em breve, e esse mundo que tanto aborrece a gente, vai reconhecer o poder e a majestade de Jesus Cristo. Está lá no livro de Daniel, capítulo 7, acho que verso 27. Então, batalhe pela fé que um dia foi entregue aos santos. Não se esmoreça, não se desvie, não vá para a perdição. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação, que está em Jesus Cristo, em glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos com Ele também. Se a gente o negar, Ele também vai negar a gente. Mas se a gente for infiel, Ele não, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, um salvo não é mundano. Diga aí, o salvo não é mundano. O jeito de vestir do salvo não é um jeito de vestir mundano. Não fica tirando foto, fazendo biquinho para despertar a libido de ninguém. Se reserva para o marido ou para a esposa. O modo de proceder, o modo de negociar, o modo de pensar, de agir, de falar, revelam a identidade. O jeito de viver é sempre para a glória de Cristo, porque prioriza sempre o que é justo, o que é certo, o que é puro, o que é reto, mesmo naquilo que há uma propaganda gigante do inimigo. Tudo que for bom deve ocupar a nossa mente, não o que não presta. A alma de gente que é salvo se aflige com a injustiça, se aflige com o pecado, mesmo que o pecado esteja na volta. Lembra do que Pedro escreveu, segunda carta, quando fala do Ló, acho que é capítulo 2, verso 4, segunda Pedro 2, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, o Ló vivia em Sodoma, mas ele não era uma pessoa que se acostumou com o jeito de lá. Entenderam bem, gente? Então a pergunta é simples: como é que você tem reagido espiritualmente ao avanço do pecado na sociedade? A sua alma se aflige ou você procura se adaptar para que você seja aceito na patota? Entende? É isto que Judas está dizendo: exortar-vos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Batalhem. A igreja de Deus é composta de pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Aqui é lugar de gente que foi transformada e gente que está em transformação. Eu, se pudesse, eu carregava uma plaquinha: desculpe o transtorno, eu ainda estou em obras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, 10 e 11, eu acho. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vão, ponto. Não errem. E aí tem lá uma lista, ó: devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Nenhum desses vão herdar o reino de Deus. Agora veja, é o que alguns têm sido. Alguns vieram daquele mundo lá, mas vocês foram, faz assim, ó, lavados, faz assim, ó, santificados, faz assim, ó, justificados. Diga: eu não valia nada, mas eu fui lavado, fui santificado e eu fui justificado. Diga: eu não valia, mas agora eu fui lavado, santificado e justificado. Eu não sou mais como eu era. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja consiste de pessoas salvas, que pode ter tido um passado complicado, mas foi lavado, santificado e justificado. A igreja não tem pecadores contumazes, tem pecadores remidos, não é? Há pessoas que nunca foram convertidas, apenas influenciadas. Isso não deixa essas pessoas permanecerem na fé, porque o coração dessas pessoas está apaixonado pelo mundo. E se o coração está apaixonado pelo mundo, ele faz de tudo que puder para ser aceito pelo mundo. E se ele quiser ser aceito pelo mundo, ele vai se constituir amigo do mundo. E se alguém é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Pergunta para o vizinho: você deu conta de entender isso? Segunda coisa, um salvo procura constantemente a santificação. É um processo. Dói em princípio, porque tem que romper com certas coisas, mas vai trazer alegria com o passar do tempo. Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim, ó: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Mas vocês não estão na carne, estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, então o crente precisa o tempo todo buscar de Deus o Espírito Santo. Não confie na própria fé e nem no próprio coração, mas batalhe pela fé que um dia foi dada aos santos. O coração é enganoso e é perverso. Jesus informou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus já falou isso, está em Mateus capítulo 7, verso 21, eu acho. A igreja não pode ser o palco de gente que gosta do pecado, que ama o pecado, murmuradores, críticos, maliciosos, gente que ama o mundo e quer trazer o mundo para dentro da igreja. Quando as críticas tomam o lugar da adoração, é o alerta de que se está distante de Deus. Então, um salvo insistentemente procura pelo Espírito Santo. Jesus disse em Lucas 11, acho que é verso 13: pois se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha para o colega e diz: é só pedir. Tem que fazer campanha, passar debaixo da ponte ou da porta ou do sal grosso, ou ganhar rosinha ungida ou água benta do Rio Jordão, nada disso. É pedir para o Pai. Olha para o colega e diz: pedir, mas pede com o coração sincero. Lembra da pergunta que Paulo fez aos irmãos lá em Éfeso, quando ele chegou lá? Atos 19, 2, Paulo perguntou assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí os crentes disseram: nós nunca nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Aí Paulo disse: vocês foram batizados? Sim, no batismo do João. Mas não era o João que disse que depois dele ia vir um outro que batizaria com o Espírito Santo com fogo? Pois é, ele falou, mas os crentes da igreja dele não sabiam nem que existia. Então, às vezes a gente fala, mas fica só na fala, não é? Jesus determinou aos nossos irmãos que eles não se ausentassem de Jerusalém. Ele disse assim: fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí chegou o dia de Pentecoste, a glória de Deus se manifestou, não é assim? Então, todos nós, irmãos, somos convidados a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, é a palavra de Deus.